Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Spoilers da Vida. Aqui você vai encontrar muito conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal, em temas que vão desde o autoconhecimento até a liderança. Se você ainda não adicionou no seu agregador de podcast, vai lá, favorita para você não perder nenhum conteúdo. E hoje eu vou falar sobre um tema importante que eu até já comecei a conversar na semana passada, falando um pouco sobre como nós precisamos, em certos momentos da nossa vida, nos mostrar vulneráveis, pedir ajuda. Mas nesse episódio, eu vou trazer uma historinha aqui para contextualizar esse tema, a história da Taça de Pitágoras. Esse nome provavelmente você já deve ter ouvido, você deve ter algumas lembranças aí, talvez para a maioria das pessoas, lá do colégio, do Teorema de Pitágoras, que dizia que a soma dos quadrados dos catetos é igual à raiz da hipotenusa, mas fiquem tranquilos que hoje o meu objetivo aqui não é falar de matemática. Pitágoras era, sim, um matemático, filósofo, ele era inventor grego, que desde criança já impressionava por sua grande capacidade lógica e argumentativa. Às vezes ele fazia até com que seus próprios professores da escola de Samos não soubessem responder às suas questões. E ao longo do tempo ele foi se desenvolvendo cada vez mais. Aos 16 anos ele foi para Mileto, que atualmente é a Turquia, para estudar com Tales, que era o maior sábio da época. Muitas descobertas e criações da matemática, da área de músicas, da astronomia e até da medicina, elas são atribuídas a Pitágoras. Dentro dessas invenções que ele teve, uma peculiar chamou muita atenção, que era a Taça de Pitágoras, ou o Copo de Pitágoras, ou até mesmo o Copo dos Gananciosos, vários nomes aí que ele teve ao longo da história, dessa lenda. Reza a lenda que Pitágoras, querendo ensinar uma lição aos estudantes, criou uma taça para mostrar que a ganância poderia tirar tudo que eles tinham. E durante as festas, os seus estudantes eles se serviam de vinho, sempre enchendo suas taças até a borda, e muitas vezes desperdiçando, porque o vinho que eles bebiam na época é totalmente diferente do que a gente hoje vê como vinho. Um copo, na época, já era capaz de fazer uma pessoa desmaiar, de tão forte que era o vinho. Por isso Pitágoras ele criou um copo que tinha no seu centro uma pequena coluna, que caso o copo fosse cheio até perto da sua borda, existia ali todo um dispositivo de canais que, pela pressão, fazia que o seu líquido saísse, por conta exatamente dele aumentar a pressão interna e fazer com que aquela válvula fosse acionada. E com isso, os estudantes que tentavam encher seus copos, eles acabavam ficando com os copos vazios. E aqueles que sempre deixavam o copo pela metade, eles conseguiam beber sem grandes problemas. Legal, Bruno, bacana, que história legal, conteúdo, cultura, sempre é bem-vindo, mas o que isso tudo tem a ver com pedir ajuda? Vamos lá, como eu falei, isso aqui é uma metáfora para a nossa vida. Muitas vezes a gente acaba se deixando acumular trabalho, problemas, tarefas, coisas que tomam a nossa atenção, que tomam o nosso tempo. Isso é algo que a gente faz, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte de quem a gente é. A gente não tem como abstrair de tudo que está ao nosso redor e parar. Vou parar nesse momento, vou esquecer tudo que está acontecendo. Isso é utópico. Por outro lado, muitas vezes a gente começa a girar os pratinhos como um equilibrista e um após o outro a gente vai conseguindo manter aqui e ali, e quanto mais pratinhos a gente vai colocando, mais a gente vai ficando ansioso, mais a gente vai ficando com medo de que eles caiam e mais a gente vai se assoberbando. E é aí onde eu começo a fazer esse paralelo com a Taça de Pitágoras. Todos nós temos um limite que a gente consegue manter o equilíbrio dentro dessa pressão que a gente sofre, sem deixar que tudo isso desmorone, sem deixar que a nossa vida profissional impacte a nossa vida pessoal e vice-versa. Mas quando a gente ultrapassa esse limite, parece que tudo vai por água abaixo, tanto a nossa vida pessoal quanto o nosso lado profissional, parece que tudo desanda, E quando e aí eu vou falar por mim, quando eu percebo que eu estou chegando nesse ponto, eu começo a procrastinar, eu perco o interesse porque tem muitas coisas que precisam da minha atenção ao mesmo tempo, eu fico irritado, eu fico ansioso, eu fico mal-humorado,
O meu sono fica comprometido, porque parece que tem alguma coisa que está sempre me lembrando que tem um pratinho ali que a qualquer momento pode cair. E o que eu costumo fazer nesses momentos, gente? O que eu costumo fazer é pegar todos esses pratinhos, todos esses pontos que estão ali, que estão necessitando de uma atenção, e eu começo a me organizar no que eu preciso fazer para acabar, para tirar aqueles pratinhos do meu radar. E eu boto isso, seja no aplicativo como Trello, como o To-Do da Microsoft, ou até mesmo no caderno. Às vezes eu faço anotações, os famosos checklists ali no caderno do que eu preciso fazer. Depois disso, na maioria das vezes, eu aproveito para conversar com alguém sobre esses pontos, para que eu possa até me ouvir falando, o que me ajuda a ponderar sobre essas prioridades e também alinhar as expectativas. Às vezes, só o fato de eu verbalizar e compartilhar já é o suficiente para que aquela minha ansiedade, o meu estresse, a minha falta de sono e todos os outros sintomas, eles sejam equalizados. E aqui um ponto importante. Muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está cada vez mais de home office, ou em algum modelo onde a gente não se vê efetivamente durante o dia, é muito difícil perceber, principalmente para uma liderança, que essa situação está acontecendo, que essa situação está se formando. Então, se você também não está percebendo que você está assoberbado, ou que tem alguém da sua equipe que está assoberbado, ou que você acha que isso é normal, você pode acabar ao longo do tempo se sentindo menos produtivo, procrastinando ainda mais, ou se cobrando muito, que é muito comum acontecer, e aí no final das contas isso vai acabar baixando a sua autoestima, vai acabar te desmotivando de qualquer maneira. Por isso, o que eu posso dizer para você? Tenha muita atenção sobre como você se sente. Se você não está com aquela famosa síndrome do super-herói, né? Querendo fazer tudo, querendo resolver os problemas, não querendo incomodar ninguém. E no final, quem acaba se sentindo mal é você, porque você acha que não está dando conta de tudo, você acha que não é suficientemente bom para fazer tudo o que é necessário, e às vezes você só está realmente assoberbado, só está sobrecarregado com tantas coisas para serem feitas ao mesmo tempo. Por fim, se você conseguir fazer essa organização, compartilhar, organizar, priorizar, você tiver essa consciência de tudo que tem para fazer, cada um dos pratinhos, né, que está girando ali, aí chegou a hora de realmente você refletir se você consegue ou não manter cada um desses pratinhos girando, ou se você precisa de ajuda. E não tenha medo de pedir ajuda. Isso não é de forma alguma uma vergonha, isso é uma forma genuína de mostrar que você realmente se preocupa, não apenas com você mesmo, por estar querendo tirar essa sobrecarga, mas também que você está preocupado em conseguir fazer com que as coisas cheguem do outro lado, em conseguir um bem maior, em conseguir resolver e entregar o que precisa ser entregue. E você está passando por isso, tenha muita atenção, porque muitas vezes a gente acaba achando que se você falar que não é capaz de fazer tudo, isso é uma fraqueza, isso vai manchar a sua imagem, quando é o contrário, né? Mostra uma maturidade muito grande e demonstra que você está preocupado, independente se você é capaz de entregar ou não, de chegar do outro lado, de fazer com que as expectativas, seja do seu líder, seja da sua empresa, sejam atendidas. E aí essa foi a mensagem de hoje, eu vou aqui recapitular, só para relembrar. Comece a se observar, veja se você está começando a ficar estressado, cansado, assoberbado, mal-humorado, se está procrastinando, ou seja, tem algum sintoma de que o seu copo está enchendo e que está pronto ali para chegar no seu limite. E caso esteja, é a hora de você se organizar, de ter a visibilidade de tudo que precisa ser feito, de baixar um pouco o nível desse copo. E caso você sozinho não consiga fazer isso, divida com alguém esse copo, não deixe ele encher até que tudo vá por água abaixo, tá bom? E essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí da metáfora, da historinha. Tem muitas pessoas que não conheciam, então semana passada eu aproveitei e conversei com a minha equipe e achei legal compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem com um novo episódio. Até lá, pessoal. Se gostou, deixa seu comentário, deixa seu review e até mais. Tchau, tchau.